A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, estamos no nosso itinerário quaresmal com o livro Na Presença do Deus Vivo. Você que tem um livro, estamos na página 125. Hoje, o 15º dia, tem como tema Quebrei tuas cadeias para que andes de cabeça erguida. Vamos à leitura. Depois de libertar o seu povo, o Senhor lhes disse: Quebrei as cadeias do vosso jugo e vos fiz andar com a cabeça erguida. Levítico capítulo 26, versículo 13. Queria que eles soubessem que a graça de Deus não se limita a perdoar os pecados, mas é poder divino que corta as correntes antigas, quebra os velhos jugos e concede a capacidade de olhar a vida de frente, com a cabeça erguida. No processo de libertação, Deus torna o homem capaz de romper com o pecado, porque transforma o íntimo de seu ser pecador, derrama sobre ele o seu espírito e muda seu coração de pedra, enrijecido pelos vícios, em um coração novo, a fim de que saiba escolher entre o bem e o mal e passe a ter uma vida boa. Para quem caiu em pecado, quebrar as cadeias significa uma mudança de vida radical e definitiva. Implica a decisão sincera de parar totalmente com o pecado e, ao mesmo tempo, a firme resolução de voltar a viver na amizade de Deus. Quem deseja viver para o Senhor deve morrer completamente para a vida maliciosa que tinha até então, cheia de erros e vícios. Deve fazer isso sem concessões e sem voltar atrás, pois o pecado não deve ser visto somente como as coisas erradas que alguém faz. Ele é uma condição interior, uma espécie de prisão que afasta o homem de Deus e o leva a rejeitar seu plano de amor. Por isso, se queres viver em Deus, morre para o pecado, dizia Santo Agostinho. Quem quer caminhar com Jesus deve se considerar morto para a vida que teve longe de Deus. Deve pôr um fim em qualquer tipo de comportamento que ofenda o seu Criador. Em outras palavras, é preciso acabar de uma vez por todas com qualquer envolvimento, ligação, relacionamento, hábito ou atitude que desagrade a Deus e que dele nos separe. Não basta fugir do pecado, é preciso cortar suas raízes e fechar-lhes todas as portas por onde ele entra. Onde encontrar então essas raízes que devem ser cortadas? É simples. Cada um de nós, em meio a tantos pecados que comete, tem sempre um que se distingue dos outros. É um pecado diferente, porque sempre se repete. Tornou-se familiar para nós e nos sentimos muito à vontade com ele. É um pecado de estimação, a qual estamos afetivamente conectados e do qual não pretendemos realmente nos livrar. De certo modo, queremos que ele continue conosco, apesar de dizermos que não. Essa é a razão pela qual, mesmo depois de uma confissão, ele insiste em voltar. É que lhe deixamos a porta aberta, e essa porta se chama vontade fraca. O pecado só domina onde a vontade é fraca, vacila e cede. Para quebrar o seu domínio sobre nós, temos que pedir a Deus que fortaleça o nosso querer, injetando nele a sua graça. No momento em que a graça de Deus se une à nossa força de vontade, podemos vencer qualquer coisa. É assim que conseguimos e não de outro modo. Outra questão importante é que se faça isso logo, sem ficar adiando e sem se perder em pensamentos do tipo: vou fazer isso em breve, amanhã eu mudo, pois o único dia em que realmente podemos fazer alguma coisa é hoje. Na história de vida de tantos homens e mulheres santos, nota-se que sua hora milagrosa foi precisamente o momento em que, se voltando para a própria vida de erros, tiveram a ousadia de gritar-lhe: já chega, acabou, nunca mais. O coração não se livra enquanto não toma pavor do pecado. A alma somente se liberta quando passa a detestar aquilo que está aliciando. Vamos para a nossa reflexão. Muitas vezes, mesmo depois de sermos libertos de uma situação difícil, o hábito da escravidão tenta nos manter olhando para o chão. O povo de Israel viveu anos sobre o jugo egípcio, acostumado a carregar fardos pesados que forçavam o pescoço para baixo. Deus não apenas nos tira do cativeiro, ele quebra a estrutura que nos impedia de olhar para o horizonte. Andar de cabeça erguida não tem a ver com orgulho ou soberba, mas com a consciência da nossa identidade. Quem foi liberto pelo Senhor não precisa mais viver sob a sombra da culpa, da vergonha ou do medo do passado.
Se ele quebrou as tuas cadeias, você tem o direito e o dever de olhar para frente. Hoje, identifique um pensamento ou sentimento que tenta te fazer baixar a cabeça. Pode ser um erro do passado, uma insegurança, uma palavra negativa. Declare sobre isso. Essa cadeia já foi quebrada. E faça um esforço consciente de manter o foco nas promessas de Deus para o seu futuro. Nós vamos fazer a oração final, não é a mesma que está no livro. Você vai poder acompanhar comigo, pedindo que o Espírito Santo te dê força e determinação para romper com todo o jugo de pecado. Oremos. Pai, obrigada porque o Senhor não me libertou apenas pela metade. O Senhor quebrou o jugo que me curvava e me dava um peso que não era meu. Peço que o Senhor cure a minha postura espiritual. Se ainda houver resquícios de vergonha ou fardos emocionais que me fazem olhar para baixo, retiro-os agora. Ajuda-me a caminhar com a confiança de quem é teu filho e sabe que o preço da minha liberdade já foi pago. Amém. Rezemos um Pai Nosso, para que nosso Senhor nos ajude no nosso processo de conversão e na nossa caminhada quaresmal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Fica com Jesus.